Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça bendita de Deus seja conosco. Em tão pouco tempo, já fui muito edificado com os cânticos, com as palavras que aqui foram ditas, os dados missionários apresentados aqui de missões urbanas, que é o meu foco de interesse, sem deixar de realizar as missões do outro lado do mar também. Eu quero agradecer profusamente ao meu amigo, o pastor Reginaldo. Ele confunde os nomes, é que ele está predestinado a ser presbiteriano. Aqui ainda não se concretizou, mas no momento histórico Deus o fará concretizado. É brincadeira. Mas eu quero agradecer ao pastor Reginaldo o convite honroso para trazer as mensagens aqui nesse congresso de plantação de igrejas. Conhecer essa região tão bonita, né, do avião, eu via o sertão e no meio do sertão um oásis. Como Deus é bom. Vocês estão num oásis, ainda não é o Jardim do Éden, mas tem uma pequena semelhança. Que Deus abençoe a vocês e a essa região de Sobradinho. E eu saí de Sobradinho e vim para Sobradinho. Então, eu sou pastor lá em Sobradinho há quase 13 anos, vou fazer 13 anos agora, pastoreando a primeira igreja presbiteriana em Sobradinho. Sou pastor há 17 anos, pastor ordenado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fui muito cedo para o seminário. Sou casado há 19 anos, minha esposa se chama Gislene, e eu tenho um rebento, um pequeno Johan, de 7 anos de idade. Então, como disse o pastor Reginaldo, em 2013 nós fizemos essa aproximação através do Adão e da Ismária. Tem sido um precioso amigo, ele e a família, a Isolda, os filhos, são muito queridos na nossa igreja. Eu tenho muito cuidado com o púlpito da igreja e eu posso dizer para vocês que o único pastor de outra denominação que tem feito uso do púlpito com muita honra e cuidado tem sido o pastor Reginaldo. Eu não tenho nenhum receio de que ele, ao estar entre nós, seja o pregador. Às vezes ele foge, mas sempre que pode ele atende. Então, irmãos, é uma alegria imensa. Nós temos participado do projeto de plantação de igrejas. Eu vou falar um pouquinho mais no decorrer da mensagem, mas diretamente temos nos envolvido também com o Ministério Cristão Global. À medida que são apresentados os desafios e as oportunidades pelo Senhor, nós temos participado. A nossa última participação foi com uma entrega de uma oferta para a construção da casa do pastor Jonás, lá em Moçambique. Então a igreja foi mobilizada e respondeu muito bem a esse desafio. A oferta já foi entregue, eu não sei se amanhã podemos fazer uma entrega simbólica dessa oferta aqui, mas já foi feita a entrega da oferta. Eu conversei com o pastor Reginaldo, irmãos, na confiança que temos como amigos, e aí eu fiz uma alteraçãozinha aqui. Hoje seria o lugar da generosidade no plantio de igrejas, mas eu vou inverter um pouquinho. Nós vamos falar como nasce uma igreja hoje, que é os princípios bíblicos de plantação de igreja, e amanhã eu também quero falar de como morre uma igreja. Infelizmente, uma igreja local pode morrer, que é o princípio de revitalização. Nós vamos estudar 2 igrejas do Novo Testamento, que são chamadas de igrejas epicêntricas, igrejas que exerceram grande influência, a igreja de Tessalônica e a igreja de Éfeso. Hoje Tessalônica e amanhã Éfeso, se Deus assim permitir. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Nós iremos ler apenas o versículo 5, mas toda a exposição está baseada em praticamente a carta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Eu não sei se todos têm a versão revista e atualizada, que é a que eu uso, mas se for assim, vamos ler juntos? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. De pé, se possível, irmãos, leiamos juntos.
porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te agradecemos esse tempo aqui de reflexão, de estudar a tua palavra e sermos desafiados pelo Senhor. E depois de tantos cânticos, ó Deus, que nos desafiam, depois de tantos dados apresentados aqui e que trazem no seu bojo o chamado do Senhor a sermos plantadores de igreja, agora pedimos que o Senhor, por tua mercê, fale conosco por meio da tua palavra. A tua palavra, ó Deus, nos abrace agora. E mais que isso, que o Senhor nos traga Jesus por meio dela. É o que te pedimos em nome dele, o nosso doce Redentor. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus queridos, eu sou pastor há quase 13 anos de uma igreja que foi a minha igreja mãe, a que me enviou ao seminário, que me acompanhou todo o período de formação. E depois de 4 anos pastoreando uma outra igreja, fui convidado para pastorear a igreja que atualmente estou pastoreando. Ela já plantou 9 igrejas em toda a região, na própria cidade de Sobradinho e em cidades vizinhas. A minha igreja ela chegou a um lugar em Brasília que é chamado Vale do Amanhecer. É o maior centro espírita que há no Brasil. Nós fomos a primeira igreja evangélica a entrar em uma cidade, hoje é considerado uma cidade, o Vale do Amanhecer, fundado por uma ex-membro de uma igreja carismática que teve visões e aquelas coisas todas. Então ela fundou o Vale do Amanhecer, recebe pessoas do mundo inteiro. Brasília é hoje uma das cidades mais místicas do mundo. Toda a região de Brasília é uma região eivada de misticismo, por causa do Vale do Amanhecer. Então, a minha igreja plantou 9 igrejas ao todo. Do seu seio saíram 9 pastores, comigo, 9 pastores. Mas uma das peculiaridades da minha igreja não é nem o fato dela ser uma igreja que planta outras igrejas, é a maneira como ela nasceu. Ela não foi congregação. Eu não sei se é o mesmo no sistema batista, mas antes que a igreja tenha autonomia financeira, ela é uma congregação. A minha igreja ela não foi uma congregação em sua história. Foi plantada por pastores americanos que chegaram com suas famílias na década de 60, lá em Sobradinho, ainda no auge da construção de Brasília. E eles, então, começaram o trabalho e no dia 25 de novembro de 1962, ela já foi constituída igreja com 44 pessoas arroladas. E desde então está lá pregando o evangelho. Então é uma igreja que já nasceu igreja. Foi uma plantação impressionante. Não teve um período de crescimento, um período de estabilização. Ela simplesmente nasceu igreja. É mais ou menos o que acontece com a igreja de Tessalônica. Talvez, muito provavelmente, a primeira carta aos Tessalonicenses foi o primeiro escrito do Novo Testamento. E que Paulo escreveu, ele escreve pouco tempo depois de ter plantado essa igreja. E o mais fascinante é o relato da plantação dessa igreja feita por Lucas, lá no capítulo 17 de Atos. Ele relata como essa igreja se estabeleceu. E chama-nos a atenção no versículo 1 de Atos 17, quando ele diz que, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados, em apenas 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Em apenas 3 semanas, uma igreja nasceu em Tessalônica. Em apenas 3 sábados. Alguns estudiosos dizem que não foram sábados literais, que o apóstolo Paulo permaneceu lá mais tempo.
Eu não concordo com essa linha de interpretação. Eu prefiro ficar com o Michael Green, que é um especialista em crescimento de igreja. No primeiro século, ele escreveu aquele famoso livro, A Evangelização na Igreja Primitiva, e ele afirma que foram 3 semanas literais. Ele diz que foi a igreja que nasceu mais rapidamente no primeiro século. Então nós temos aqui, irmãos, uma igreja que teve um nascimento sobrenatural. Uma igreja que nasceu em 3 semanas apenas. Imagina você, um missionário, que te envia para um outro país para plantar uma igreja, e em 3 semanas você liga dizendo, olha, o trabalho está feito, a igreja foi plantada, eu estou indo para outro lugar. Eles vão mandar um psiquiatra cuidar de você. Mas é o que aconteceu nesse texto. A estratégia de Paulo, em Atos 17, é bem delineada. Você pode dar uma olhadinha. Ele escolhe o lugar certo, como de costume diz Lucas, ele vai para a sinagoga. Então, Paulo primeiro alcançava os judeus, depois os prosélitos, depois ele ia para os gentios. Então, ele vai lá na sinagoga ensinar as escrituras aos judeus. Ele escolhe o tempo certo, ele vai no sábado, que é o dia que eles têm para se reunir. Ele usa o livro certo, as escrituras, ele arrazoou sobre as escrituras, e ele prega a mensagem certa, que é Jesus. Diz tudo isso nos 3 primeiros versículos de Atos 17. Então, com essa estratégia, em apenas 3 sábados, o apóstolo Paulo planta uma igreja por meio do Espírito Santo na cidade de Tessalônica. E no versículo 4, lá de Atos 17, diz então que alguns foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos. Atos 17, 4. E muitas distintas mulheres. Então começa na sinagoga, há uma multidão, e até pessoas da classe social mais elevada se unem a Paulo e nasce essa igreja. Então, irmãos, quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses, ele tem muitas razões em mente para escrever essa primeira carta. Mas uma das razões é explicar como nasce uma igreja. Tão rapidamente. De maneira tão estupefata. Em 3 semanas nasce uma igreja. Obviamente que os tessalonicenses ficaram impressionados com o apóstolo Paulo. Impressionados com a sua mensagem. E como uma igreja nasceu tão rapidamente. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo apresenta aqueles elementos que são essenciais para o nascimento de uma igreja. E essa talvez seja a grande pergunta de cada um de nós que estamos envolvidos no plantio de novas igrejas. Como nasce uma igreja? O que acontece para que uma cidade receba a mensagem e ali se constitua uma igreja tão rapidamente? E eu quero tratar disso com vocês. Em primeiro lugar, nesse verso 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo apresenta como um fator essencial do nascimento de igreja, o evangelho. Como nasce uma igreja? Com o evangelho. Olha o que ele diz aí no verso 5. Porque o nosso evangelho. A palavra evangelho, todos nós sabemos, boas novas. A mensagem central que proclama a graça de Deus, que é manifesta e garantida em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, trabalhando o evangelho lá em Romanos 1, ele diz que o evangelho é Jesus. A pessoa de Jesus, o ensino de Jesus e a obra de Jesus, isso é o evangelho. E por que Paulo deixa isso claro, irmãos? Porque muito provavelmente os tessalonicenses estavam impressionados com Paulo, o apóstolo. E ele está dizendo, essa igreja nasceu não por causa do apóstolo. Essa igreja nasceu não por causa do evangelista. Essa igreja nasceu por causa do evangelho. É muito fácil confundir o evangelho com a igreja. O evangelho não é a igreja, irmãos. Nós dizemos assim, o evangelho está entrando na China, na Índia. Não, a igreja, né, nós dizemos, a igreja está entrando na China, na Índia. Não é a igreja, é o evangelho. Uma das grandes dificuldades no plantio de igrejas é essa confusão. Perder a perspectiva da natureza do evangelho. É nós confundirmos com a nossa denominação.
Então, na verdade, não estamos plantando igreja, estamos fazendo proselitismo. Estamos levando uma denominação. Não podemos confundir o evangelho com a igreja. O evangelho com o evangelista. O que faz nascer uma igreja é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. E isso é evangelho. Evangelho é a boa notícia. Não é um bom conselho. Mas a boa notícia de que algo foi feito por nós e por isso nós devemos responder àquilo que foi feito. Evangelho não é aquilo que eu faço. É aquilo que já foi feito por Jesus, por mim. Então essa notícia é a notícia que nós temos que dar. E quando há uma confusão a respeito da natureza do evangelho, podem até nascer igrejas, mas elas não terão a saúde que teve a igreja de Tessalonicenses. Eu estava lendo sobre uma igreja que já plantou 500 novas igrejas em todo o mundo. É uma igreja presbiteriana chamada Spanish River. E o pastor de lá, ele tem um princípio que eu achei muito interessante. Todos os pregadores que são convidados a pregar nessa igreja, ele pede a esses pregadores que reservem 5 minutos da sua mensagem para relembrar à congregação o que é o evangelho. Todos os pregadores convidados, eles reservam 5 minutos para relembrar a igreja o que é o evangelho. Eu achei isso fascinante, irmãos, porque nós nos esquecemos dessa mensagem central do evangelho. E na plantação de igrejas, nós precisamos deixar o evangelho como central. Não só o evangelho, mas os nossos cultos, eles precisam ter como centro a mensagem do evangelho. Porque um culto em que Jesus não é o centro, é um culto estranho. É um fogo estranho que está sendo oferecido para Deus. Então Paulo deixa isso claro para nós. Que onde houver eleito do Senhor, ele vai ouvir o evangelho e vai nascer uma igreja. Quando Paulo chegou a Corinto, ele desanimou-se. Uma cidade imoral, devastada pelo paganismo, ele desanimou-se. A ponto do Senhor ter que aparecer a Paulo à noite e dizer para Paulo, entra na cidade, porque há muito povo meu lá. E a lógica de Paulo foi irresistível. Se há eleitos do Senhor, eles vão ouvir o evangelho. E se você não pregar o evangelho, você não terá conversão. Você terá pessoas que irão se agregar a você. Mas não será conversão. A igreja que usa métodos carnais para evangelizar, terá no seu seio homens carnais. E o método de Deus é o mesmo, único, exclusivo, o evangelho. Como nasce uma igreja? Com o evangelho. É uma mensagem simples, clara, direta e profunda. A mensagem da boa notícia do perdão em Jesus. Mas há um outro elemento essencial para o nascimento de uma igreja. Além do evangelho, a igreja nasce com a palavra. Com a palavra. Veja que palavra que Paulo está mencionando aqui. Verso 5. Então, o nosso evangelho chegou até vós, não chegou até vós tão somente em palavra. A palavra aqui, grega, é logia. Ele está se referindo não à palavra de Deus, mas ele está se referindo a uma capacidade comunicacional. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quando ele prega em Tessalônica, Paulo está dizendo que não foi somente essa sua capacidade comunicacional que fez nascer uma igreja em Tessalônica. Não foi só isso, mas foi também isso. Ele não deixa de estabelecer como algo que é importante no plantio de uma igreja, a nossa capacidade de nos comunicar.
Não adianta nós pregarmos se o evangelho não alcançar o coração dos homens. Nós iremos falar a eles, mas o que vai transformá-los é o evangelho. Então Paulo está aqui dizendo que não é só um termo, não é só uma questão de oratória o que irá fazer nascer uma igreja, mas que é importante nós entendermos a maneira correta de nos comunicarmos com as pessoas. Lá na África, os coreanos, os presbiterianos coreanos estão plantando algumas igrejas na África. E eles chegam lá e constroem templos suntuosos. Maravilhosos, como os templos coreanos. Mas eles perceberam que os africanos não entram no templo. Eles não aderiram, não participam. E descobriram que eles são tribais, eles não ficam em lugares fechados. Eles olham para aquelas construções monumentais, grandiosas, e eles entendem que aquilo é de branco, não é para eles. Então, estão lá construções grandiosas sem serem usadas, porque eles não entenderam como se comunicar com aquele povo. Paulo está dizendo que não é somente a capacidade comunicacional, mas ela também é importante. A pregação de Paulo não foi abstrata, não foi etérea, mas foi poderosa. Ele descreve alguns verbos aqui que tem a ver com a sua pregação. No verso 2 ele diz que arrazoou com eles acerca das Escrituras. O que é arrazoar? É um diálogo por meio de perguntas e respostas. Então ele foi para a sinagoga e arrazoou com eles, ensinou discutindo por meio de perguntas e respostas. No versículo 3, ele diz que expôs as Escrituras, explicando para eles o conteúdo do Evangelho. Então, olha só como é a pregação do apóstolo Paulo, arrazoando e expondo as Escrituras. No verso 3 ainda, ele diz que demonstrou. A palavra demonstrar aqui significa colocar lado a lado e provar as evidências. O que o apóstolo Paulo estava fazendo para judeus? Ele colocava a promessa ao lado do cumprimento, a promessa do Antigo Testamento a respeito do Messias ao lado do cumprimento em Cristo Jesus, e assim ele ia demonstrando que o Messias da Escritura era Jesus Cristo. Ele usa outro verbo no verso 3 ainda. Ele anunciou o Evangelho. Ele pregou, ele arrazoou, ele expôs, ele demonstrou e ele anunciou o Evangelho. A história de Jesus, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua missão. Como é que nasce, irmãos, uma igreja? Com uma pregação que explica, que ilustra e que aplica. Com capacidade comunicacional também. O sertanejo, ele tem um jeito típico de ouvir a mensagem, é diferente dos políticos em Brasília, dos místicos em Brasília. Então, nós não podemos deixar de ter capacidade comunicacional ao pregar o Evangelho, mas não podemos confiar só nisso também. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não foi tão somente por meio da palavra, da oratória, da capacidade comunicacional, mas também por meio disso. Então nós precisamos entender isso. Como pensa, por exemplo, a pessoa que não vive numa igreja, que não está numa igreja, o desigrejado. Um dia desses eu tirei férias e eu fui com a minha esposa para uma cidade do interior. E aí eu falei com ela, olha, hoje nós vamos para a nossa igreja, lá uma igreja simples, modesta, lá no interior. E eu falei, só que a gente vai diferente, aqui ninguém me conhece, te conhece. Nós não vamos nem levar a Bíblia, porque você vai ser uma deprimida querendo se matar. E eu, um empresário falido, desesperado. Vamos ver se essa igreja fala com a gente. Vamos fazer um teste. Aí eu cheguei, estava entrando um grupo de pessoas na frente, alguém já gritou meu nome, Pastor Fábio. Eu falei, meu plano já era. Meu plano já... Nem sabia quem era o irmão me conhecia. Que bom que você está aqui. Eu entrei.
mas ainda fiquei internalizado com aquilo. E eu lembrando minha esposa, você é uma doida, quer se matar, vamos ver o que fala. Eu sou um empresário falido. Não falaram com a gente. A deprimida saiu deprimida, atrás dos seus remédios. O falido saiu desesperado. Não houve um poder de comunicar, uma capacidade de comunicar a mensagem a essas pessoas. A igreja nasce com essa pregação que é clara, simples, profunda e poderosa. Ela nasce com o evangelho, ela nasce com a palavra, com a logia, com a capacidade comunicacional. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz que uma igreja nasce com poder. O poder de Deus. Versículo 5, o apóstolo Paulo então diz, mas sobretudo em poder. A palavra grega é dinamis. Daí vem dinamite, o poder inerente, o poder para realizar milagres. Eu gostei muito da definição do pastor John Stott, ao comentar esse texto. Ele diz que poder aqui é a manifestação do Deus sempre presente. Deus sempre está presente, irmãos, mas em algum momento ele se manifesta de maneira transformadora. E aí faz a diferença. Deus sempre está presente, mas de repente o Senhor fala poderosamente ao coração de uma pessoa. Deus sempre está presente e de repente uma igreja nasce de maneira exponencial, rápida, grandiosa em uma cidade. Paulo sempre associa o dinamizar a soberania de Deus na salvação. Pessoas somente serão salvas se Deus manifestar o seu poder. E o plantador de igreja precisa entender isso. A igreja que é parceira na plantação de igreja precisa entender isso. São importantes os recursos? São. É importante orar? Sim. É importante ir? Sim. Mas precisamos entender que Deus é soberano e Ele faz nascer uma igreja quando Ele quer. Igrejas nascem com o poder de Deus. E sem o poder de Deus, nós somente teremos a adesão. Isso é muito ruim para uma igreja local. Pessoas que são cristãs nominais. É o grande prejuízo hoje da igreja. Em sua fileira, há muitas pessoas com a Bíblia debaixo do braço, que se dizem cristãs, mas são cristãs nominais. Elas dizem que amam Jesus, mas não gastam seu dinheiro com Jesus, com plantação de igreja. Elas dizem que amam a Jesus, mas seus relacionamentos não são pautados pelos princípios de Cristo. E estão nas fileiras da igreja, implodindo a igreja, provocando os escândalos. Nenhum Nero foi capaz de destruir a igreja de Cristo. Mas ela quase sucumbiu por causa de falsos cristãos no seu seio. Então, quando não há o poder de Deus, nós temos adesão, não temos conversão. E Deus se manifesta, irmãos, assim. Ele é sempre presente, mas de repente, Deus se manifesta de maneira poderosa. Reverendo Ronaldo Lidório, pastor da nossa igreja, é um dos grandes missionários. Hoje trabalha lá no Amazonas, com as comunidades ribeirinhas. Mas ele trabalhou na África, em Gana, nordeste da África. Plantou uma igreja lá, numa tribo chamada Concomba. Hoje eles têm uma igreja com mais de 6.000 pessoas. 6.000 concombas. O pastor Lidório permaneceu por 9 anos trabalhando com esse povo na África. Ele e a sua esposa. Mas ele conta uma experiência que eu achei impressionante, que quando ele chegou lá, passados alguns meses, a esposa dele é enfermeira. E ele estava lá na sua choupana, e de repente, toda a tribo estava à frente da sua casa. E ele não entendeu o que estava acontecendo. E o líder da tribo, o Mebá, que faleceu recentemente,
foi o primeiro converso, e através dele toda a tribo foi alcançada por Cristo. O Mebá chegou ao pastor Ronaldo Lidório e disse: o seu Deus é poderoso? E o pastor Ronaldo Lidório disse: sim, claro, ele é poderoso. Está aqui um bebê dessa mulher. Ele está com feridas na pele. E quando ele estava enrolado nos panos, quando o pastor abriu os panos, o menino estava todo desfigurado, chagas em todo o corpo. E a tribo lá esperando algo. E ele disse: e agora, o que é que eu faço? Ele enrolou o menino, levantou o menino para o céu e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Chamou a esposa e disse: passa uma pomada nesse menino. E ela passou uma pomada. E ele entregou para a mãe. 3 dias depois, toda a tribo estava na frente da casa dele gritando: nós queremos o Deus dos brancos. Nós queremos o Deus dos brancos. O pastor Lidório saiu lá fora, a mãe com o menino. Quando ele abriu, a pele do menino estava normal, branquinha, toda lisa, sem feridas. Deus está sempre presente. Mas de repente ele se manifesta de maneira transformadora. Isso é importante, irmãos, porque muitas vezes nós confiamos nos nossos métodos, na nossa autossuficiência, e precisamos entender que é o poder de Deus e viver na dependência de Deus que faz uma igreja nascer. Deus, ele não usa métodos, ele usa homens. Homens, métodos, estratégias são importantes? São, mas não é o foco principal. Não é o fim, é o meio. Porque Deus usa o seu poder e a qualquer momento, pelo poder de Deus, no lugar mais difícil, alguma coisa pode acontecer. Muitas vezes nós estamos à procura dos melhores métodos e Deus está à procura dos melhores homens para usá-los com grandioso poder. E é isso que nós temos que fazer. Pedir ao Senhor que haja com o seu poder. Clamar a Deus para que Ele se manifeste poderosamente no nosso meio. Nós, pregadores, precisamos pedir isso para Deus, que Ele dê poder à nossa pregação para a plantação de igreja, para o crescimento da igreja, porque, irmãos, homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero dizia isso: um sermão sem unção endurece o coração. Um sermão sem unção endurece o coração. E nós temos um legado precioso dos grandes pregadores da Reforma Protestante. George Whitefield, pregando para os mineiros que eram imorais, beberrões, os mineiros da Inglaterra. E ele pregava, aqueles homens saíam lá do profundo da mina, todos cobertos de pó, para ouvirem o Whitefield pregar. E depois da sua pregação, havia apenas uma lista nos olhos daqueles homens, as lágrimas rompendo com as poeiras que estavam na face daqueles homens. Eles chorando, entregando sua vida a Jesus. A igreja nasce, irmãos, com o poder de Deus. Então nós vimos que o evangelho, a palavra e o poder são elementos essenciais para o nascimento de uma igreja. Mas em terceiro lugar, Paulo menciona algo extremamente essencial para nascer uma igreja, que é o Espírito Santo. Ele diz então que o evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Somente o Espírito Santo convence o pecador de que ele é pecador. Se não houver esse trabalho do Espírito Santo, será tudo vão. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós até podemos convencer racionalmente as pessoas de que elas são pecadoras, mas é o Espírito Santo que vai convencer que essas pessoas estão perdidas e que precisam de Deus. É esse testemunho eloquente
do Espírito Santo no coração do homem pecador, que faz toda a diferença. Aí não adianta dinheiro nosso, não adianta empenho nosso, se o Espírito não trabalhar. Em frente da minha casa, tem uma família que eu evangelizo há 10 anos, desde que eu cheguei na igreja. Vou na casa deles, faço culto, sou amigo deles. E eu já praticamente tinha desistido, porque 10 anos, eu pensei, não deve ser eleito, não é possível. Irmãos, mas Deus é tão bom e humilha os seus pregadores, que o pai da família, em dezembro, começou a ir para a igreja. E agora ele já está fazendo o curso para se tornar membro da igreja. Já confessou Jesus. E eu fiquei muito feliz porque eu estou fazendo discipulado com ele, 1 a 1. E eu mandei o material, mandei para o WhatsApp. Pastor moderno, né? Peguei o material e mandei para o WhatsApp. Aí ele me mandou uma foto 1 hora depois. Ele imprimiu tudo, colorido, encadernou todo o material, colocou na cama, me mandou uma foto e falou, aí pastor, como é que está agora? Falei, o Espírito está trabalhando, não sou eu, é o Espírito de Deus. 10 anos ali, eu achando que era eu, de visitar, de tomar o cafezinho, de ler a Bíblia com eles, de orar, mas é o Espírito Santo que desperta a pessoa para a salvação, é o Espírito Santo que convence essa pessoa. Sem esse testemunho, irmãos, é impossível. É óbvio que há a nossa responsabilidade de evangelizar. Nós não podemos, é incontestável, negar que Deus é soberano na evangelização, na plantação de igreja. Deus é soberano, mas Ele também nos convida e nos desafia e nos dá a ordem de nós irmos pregar o Evangelho. Então o Senhor é soberano, mas há uma atribuição que é nossa, que é orar, que é contribuir, que é plantar a igreja aqui e lá. Muitas igrejas estão fazendo lá o que elas não fazem ao redor delas. Isso também não está certo. Você não pode fazer lá do outro lado do mar o que você não faz do outro lado da rua. Tem que alcançar quem está do outro lado do continente, como tem que alcançar aquele que está do outro lado da rua. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis de evangelizar, de ir atrás. Não podemos cruzar os nossos braços e dizer para Deus fazer o seu trabalho. É o grande debate entre calvinistas e arminianos. A soberania de Deus é a responsabilidade humana. Eu li uma história muito interessante de 2 fazendeiros crentes, um era calvinista, o outro era arminiano. Eles eram amigos. A fazenda deles era separada por uma cerca. Todo dia à tarde eles iam conversar. E a conversa não tinha jeito, era a mesma. Deus é soberano, dizia o calvinista, o arminiano, mas o homem é responsável. E eles ficavam nesse debate. Até que um dia, o calvinista falou para o arminiano, não é possível que você não acredite que Deus é soberano. Olha a sua fazenda, olha o seu gado, olha essa natureza, tudo muito maravilhoso. E ele disse, sim, é verdade, mas você precisava ver isso aqui quando Deus tomava de conta. A Bíblia deixa muito claro que missões é obra de Deus, que é Ele quem converte, é Ele quem planta igrejas. A rigor, não existe plantador de igreja. É Deus que planta igreja. Por meio de nós, por meio do seu povo. Mas isso não significa que nós iremos negligenciar. As mãos que Deus tem são as nossas mãos. Os pés são os nossos pés. Os recursos são os nossos recursos. Talvez, irmãos, o que falte hoje no processo de plantio de igrejas é essa consciência santa. Nós temos medo, parece, de sermos confundidos com os pentecostais e não enfatizamos a pessoa graciosa do Espírito Santo. Só é possível uma igreja nascer por meio do Espírito Santo. Nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê a mensagem poderosa,
que nos dê uma igreja nascente. Então, Paulo apresenta o Espírito Santo como um elemento essencial no plantio de igrejas. Mas há um quinto elemento. Igrejas são plantadas e nascem com convicção. Então, além do Evangelho, da palavra, do poder e do Espírito Santo, Paulo menciona a convicção. A última parte do versículo, ele diz no Espírito Santo e em plena convicção. A palavra grega aqui para plena convicção, pleroforia, significa plena confiança. Uma confiança plena. Mas que confiança é essa, meus irmãos? É a confiança em Deus de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É isso que significa. E isso é muito importante como elemento essencial na plantação de igreja. Porque de todos os elementos, o humano, o mais humano é esse. Então, o processo de plantação de igreja ele é muito mais divino que humano. Envolve muito mais Deus do que nós. Paulo era um pregador persuasivo. Está claro no texto. Ele apresenta aqui no versículo 5 3 palavras que mostram a sua persuasão como pregador. Ele diz, o nosso evangelho não somente chegou em palavra, que é logos, a palavra, o ato comunicacional. Ele diz, mas chegou em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, que é patos. Convicção é patos. E ele fala do procedimento dele entre o povo. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento, etos, logos, patos e etos. São os elementos da pregação persuasiva do apóstolo Paulo, que era usado pelos grandes oradores da Grécia. Isso aqui são elementos da oratória grega, clássica. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, na nossa pregação, há logos, há patos e há etos. Nós temos uma palavra que comunica, nós temos empatia ao comunicar e o nosso procedimento é ético no meio de vocês, a postura. Mas Paulo diz que nada disso adianta sem essa convicção, essa plena convicção de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O que Deus mandou fazer. Porque quando faltarem os recursos, quando houver oposição satânica, humana, o que vai nos restar é a convicção de que o que nós estamos fazendo foi o que Deus mandou fazer. E é isso, irmãos, que nos faz permanecer no ministério. Essa plena convicção. Não fosse isso, nós não permaneceríamos. Porque os obstáculos são imensos para plantar a igreja, para pregar o evangelho. O que nos faz permanecer é a plena convicção em Deus. Houve uma missionária chamada Sophie. Ela ouviu o evangelho em Nova York e veio trabalhar na floresta amazônica. Ela pensava que iria trabalhar na Venezuela, mas ela cruzou a fronteira e trabalhou no Brasil. Ela trabalhou por mais de 30 anos com as pessoas lá, os indígenas de lá. E ela foi dar uma entrevista nos Estados Unidos, em Nova York, a respeito do seu trabalho. Ela já faleceu. Nessa entrevista, o entrevistador perguntou para ela, mas o que fez você sair de Nova York para ir trabalhar na floresta amazônica no Brasil, por mais de 35 anos? E ela disse, eu ouvi uma ordem e obedeci. Ele perguntou, mas você não tem um chamado? Ela disse, eu não tenho um chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci. A plena convicção de que o que você está fazendo foi o que Deus mandou, no lugar certo, na hora certa. É isso que nos faz permanecer. E Deus quer que igrejas sejam plantadas na cidade, nos campos e no mundo.
Deus quer a igreja por toda a cidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é preciso convicção. Então nós vimos, irmãos, como nasce a igreja de Tessalônica. Uma igreja que foi plantada de maneira fenomenal em apenas 3 dias. Ela foi fruto do trabalho do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária e a sua equipe. Mas eles foram enviados pela igreja de Antioquia. E aqui nós temos também um importante princípio que aprender. Que no Novo Testamento, igrejas plantavam igrejas. Agências não devem plantar igrejas. Trabalhos para-eclesiásticos não devem plantar igrejas. É função de igreja local plantar igreja. É o que nós vemos no Novo Testamento. A igreja de Tessalônica plantou a igreja de Antioquia plantou a igreja de Tessalônica através do ministério do apóstolo Paulo. Então, é um princípio muito importante de que igrejas devem plantar novas igrejas. Nós devemos pedir isso para o Senhor, que a nossa igreja tenha a visão, a disposição e os recursos para plantar nova igreja. Nós, às vezes, gastamos os recursos da igreja com a manutenção dela própria. Nós nutrimos uma mentalidade de manutenção. E os recursos de uma igreja deveriam ser para plantar outra igreja. Eu fiquei muito feliz de uma igreja do meu presbitério que comentou comigo, um dos presbíteros, que eles, por alguns anos, fizeram uma reserva técnica e juntaram um bom montante. E esse dinheiro é para plantar uma igreja filha. Exclusivo para plantar uma igreja filha. Então as igrejas devem se dispor a plantar outras igrejas. E Deus fará nascer uma igreja de maneira poderosa, por meio do evangelho, por meio da palavra, da pregação que explica, que ilustra e que aplica, por meio do poder de Deus, por meio do seu Santo Espírito e por meio da convicção do plantador. Que Deus nos abençoe e que esses elementos essenciais no plantio de igreja estejam presentes na nossa vida e também na igreja a qual participamos. Vamos orar? Senhor, obrigado por a tua palavra que nos desafia constantemente e mostra que muitas vezes estamos aquém daquilo que o Senhor espera de nós. Ó Deus, tira do nosso coração todo o sentimento de autoconfiança, toda a confiança que atribuímos a métodos, a estratégias, e coloca em nós, Senhor, a convicção de que é o Senhor quem faz nascer a igreja, e que é legítimo, é bíblico, que oremos ao Senhor para que igrejas nasçam nesta cidade, entre os sertanejos, que nasçam igrejas no nosso país, que nasçam igrejas, ó Deus, nos países fechados. É legítimo que peçamos, que nos disponhamos a pedir isso ao Senhor. Então, nesta noite, nós oramos no ensejo desse evento de plantação de igrejas, pedindo que o Senhor faça nascer igrejas. Igrejas saudáveis, igrejas bíblicas, igrejas que não tenham somente adesão, mas que tenham conversos, homens e mulheres cheios da tua palavra, que disponham a sua vida e os seus recursos para a evangelização de todos os povos. E uma maneira muito eficaz é a evangelização através de igreja local. Então nós te pedimos muitas igrejas batistas nesta região, ó Deus, que abençoe outras vidas, que preguem o evangelho de Jesus e os eleitos do Senhor sejam alcançados. É o que te pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.